Muito boa noite desde o Brasil para o meu povo nas ilhas de Cabo Verde e na diáspora, mas eu desejo que essa mensagem seja extensiva ao mundo todo, porque nesse momento eu queria dissertar um pouco acerca do caso Alex Saab, que envolveu o meu país, que envolveu o nosso povo. Então eu queria emitir o meu parecer com relação a esse caso. Efetivamente, nós temos que ser claros, não ter medo das palavras e dizer claramente que nessa situação, independentemente do que é ventilado, de que este senhor é um testa de ferro do regime de Nicolás Maduro, da Venezuela, independentemente dessa consideração, nós queremos aqui denunciar N flagrantes violações de direitos humanos que envolveram esse caso. Eu há bocadinho estive falando com uma senhora venezuelana próxima à senhora de Alex Saab, chorando e dizendo que os embargos econômicos jamais iriam fazer com que o povo venezuelano passasse ou morresse à fome. Então, assim, eu, como cabo-verdiano, não é? E pelo que me tange, no que concerne ao meu país de Cabo Verde, eu, como disse, eu queria dar o meu parecer com relação a esse caso. Nós estamos num mundo assim maniqueísta. Se nós não nos colocarmos ao lado dos Estados Unidos e Israel, somos considerados párias, e como se esse maniqueísmo forçado tivesse o dom de nos colocar necessariamente de um dos lados da barricada, se eu posso dizer assim. Então nós temos que tomar muito cuidado, né, para que não possamos fazer um jogo nem de Brutus, nem de Popeye, como se fosse no desenho animado mostrando os seus músculos, como se fosse um choque, né, civilizacional entre duas forças antagônicas que se opõem. Eu necessariamente, se eu criticar algo, não significa que dialeticamente eu estaria no lado oposto do caso, do assunto, não é? Então, eu pessoalmente queria dizer que esse caso constitui um caso assim vergonhoso para o regime rabentola do senhor Ulisses Correia e Silva, juntamente com o seu presidente fantoche, o senhor Jorge Carlos Fonseca, cessante. Casos que envergonham, na verdade, o nosso país. E Cabo Verde tem uma história complicada. Existem figuras, como do senhor Ulisses Correia e Silva, que é o típico escravo da casa. Nós sabemos pela história que os escravos da casa impediram que os escravos do campo fugissem. E alguns deles até morreram por causa da ação vassala, subserviente dos escravos da casa. E o senhor Ulisses Correia e Silva é um típico escravo da casa. Há pouco tempo ele disse que o nosso espaço natural, o espaço natural dos cabo-verdianos é a Europa. Isso aqui é um absurdo. Anteriormente, houve uma situação
inominável na Líbia, uma situação deplorável, envolvendo os africanos subsaarianos que estavam vivendo como escravos, estavam sendo escravizados na Líbia. E tardiamente, o senhor ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, se posicionou quando a procissão já tinha dado a volta à praça. Né? Quando o assunto já tinha corrido o mundo, esse senhor, Luís Filipe, se posicionou em nome de Cabo Verde. Eu devo dizer que, na verdade, a União Africana e a própria CEDEAO já devia ter expulso Cabo Verde do regime desses senhores aí, Ulisses Correia e Silva, o senhor Jorge Carlos Fonseca. Eles já deviam ter sido expulsos, tanto da União Africana, da African Union, como da CEDEAO, porque eles, na verdade, não representam o continente africano. E a ação desses senhores aqui, diante desse caso do senhor Alex Saab, envergonha Cabo Verde não só diante da África, mas aos olhos do mundo todo. A história de Cabo Verde é marcada assim, por figuras sinistras, desde sempre. Nós temos a figura assim, dos lançados, que eram cabo-verdianos híbridos, que se infiltravam no tecido social e praticavam atos mais ignóbeis, nomeadamente tráfico de escravo. Né? E nós já vemos, assim, séculos depois, nesses senhores que se posicionam à extrema-direita, rasgando a própria história de Cabo Verde, a própria história da África, tomando posições de violações assim, de direitos humanos, rasgando a Carta Universal das Nações Unidas. Né? Mas eu dizia que essas figuras sinistras, escravos da casa, lançados, o senhor Jorge Carlos Fonseca é um típico lançado, é um neo-lançado. O senhor Carlos Veiga é um outro lançado, que eram figuras assim sinistras, que trabalhavam para os senhores escravocratas, senhores feudais, e eles constituem como se fossem capitanias hereditárias dos tempos, os capitães hereditários, perdão, dos tempos atuais. Né? Mas existe uma parte consciente, existe a parte consciente da sociedade cabo-verdiana, que com certeza não estará indiferente, não se calará perante as atrocidades desses senhores aí, que não representam Cabo Verde real. Eles apresentam um Cabo Verde da farsa. Eles apresentam um Cabo Verde oficial, fraudulento, e que não tem nada a ver com Cabo Verde real, de gente simples, de gente digna, de gente honrada, de gente honesta. Então, nessa hora, em nome do povo consciente de Cabo Verde, eu quero me demarcar dessa vergonha, dessa viltação a que esse senhor Alex Saab foi sujeito no meu país. Independentemente do que a propaganda imperial ocidental diz acerca dele, o fato é que no meu país houve violações brutais de direitos humanos com relação a este senhor. E isto é inaceitabilíssimo. Um grande abraço desde o Brasil para o meu povo consciente, para o meu povo humilde, para o meu povo trabalhador, que não tem nada a ver com esses déspotas, com esses lacaios, com esses senhores vassalos, que em vez de trabalharem para o nosso povo, o envergonham, o aviltam e o expõem ao mundo de uma forma bizonha.
Meu abraço desde o Brasil.